alegria na presença do nosso Deus. Nós estamos felizes por estar aqui nessa manhã. Gostaria que você entendesse que Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Ele é bom. Ele é maravilhoso. Ele está aqui nessa manhã e vai falar com você em nome de Jesus. Amém? Você que tem a sua Bíblia que trouxe, abra por favor aí no livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 9. Isaías, capítulo 9. Hoje é o nosso último culto antes do Natal. Último culto antes do Natal. Eu quero falar um pouquinho a respeito desse texto que nós vamos ler aqui nessa manhã. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Isaías 9, 6. Amém? Então vamos lá. Porque um menino nos nasceu, e um filho nos é dado, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, o Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Pai, em nome de Jesus, nós cremos em todos esses nomes que nós acabamos de ouvir, que o Senhor é, e além de todos eles, o Senhor é maravilhoso e fiel. Então, que o Senhor possa nessa manhã, Pai, tratar conosco, falar os nossos corações, usa-nos de acordo com a tua vontade, e que nós possamos sair daqui, ó Deus, ainda mais cheios do teu poder, da tua graça, e cheios do teu Espírito Santo. Eu te peço nessa manhã em nome de Jesus. Amém. Pode, por favor, sentar. Eu quero compartilhar com vocês essa manhã a respeito desse texto que nós lemos. Mas se você pegar antes aí, o começo do versículo, aliás, o começo do capítulo, você vai ver que Deus, ou que Isaías, estava profetizando que teria algo especial acontecendo nessa terra. Algo especial acontecendo para o povo de Deus. Quando Isaías trouxe essa profecia, segundo os estudiosos, isso aconteceu cerca de 450 anos, aproximadamente, antes da vinda de Jesus. 450 anos antes da vinda de Jesus, Isaías profetizou isso que nós acabamos de ler. Agora imagine você uma coisa, é como se Deus nos usasse hoje para falar algo que daqui a 450 anos iria acontecer. Será que isso seria possível se não fosse pelo poder de Deus? Alguém pode dizer, pastor, mas tem gente aí que acredita no futuro, tem gente aí que fala do futuro, o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Tem. Mas a revelação que Isaías trouxe a respeito do Messias que viria, ela não foi uma revelação dada pelo inferno, ela não foi uma revelação dada por Satanás, ela não foi uma adivinhação, ela foi uma revelação daquilo que iria acontecer, como de fato aconteceu. Isaías falou com o povo: olha, vai nascer vai nascer alguém. O que Isaías estava dizendo? Ele virá dos meios naturais. Ele virá como qualquer um de nós veio, nascido como criança. Jesus poderia ter vindo dos céus já como um homem ou como um adulto. Poderia, claro que sim. E já vindo e começado a dedicar o seu ministério. Mas por que é que Jesus não veio dessa forma? Por que Jesus nasceu
E nós sabemos que Jesus é o Filho de Deus. Mais uma parte da profecia se cumpriu. Um menino vai nascer, e ele vai nos ser dado. Um filho vai ser dado para nós. E nós já falamos isso aqui inúmeras vezes. Quem de nós seria capaz de doar o seu próprio filho em sacrifício de alguém que não merece? Eu falo por mim, eu acho que eu não faria. Como ser humano, pensando racionalmente, eu acho que eu não faria. A gente cita muito o exemplo de Abraão, quando Deus pediu Isaac, ele foi ao monte sacrificar Isaac. Mas o sacrifício que Deus fez ainda foi muito maior do que o sacrifício de Abraão. Porque Deus abriu mão não só do seu filho, seu único filho, o seu filho unigênito, não. Deus abriu mão de si mesmo, porque Jesus e Deus são uma pessoa só. Eles fazem parte da Trindade juntamente com o Espírito Santo, e eles formam uma pessoa só. O que Deus estava fazendo? Arrancando uma parte de si e entregando para o ser humano. É muito maior do que você entregar o filho seu. O filho seu é parte sua, mas ele não, a partir do momento que ele sai de dentro do ventre da mãe e ele começa a caminhar, apesar de ter um vínculo com você, fazer parte de você, ele não está junto no seu mesmo corpo. Ele não está fundido no seu corpo. Deus já tinha tentado outras formas para poder salvar a humanidade, mas o ser humano não quis ouvir o que Deus fez. Teve que acabar com o mundo lá na época de Noé, no dilúvio, o povo entender. Morreu todo mundo, criou-se uma nova geração, e mesmo assim o povo continuou fazendo coisas erradas. Mesmo assim o povo continuou negligenciando a vontade de Deus e a palavra de Deus, se afastando dos caminhos do Senhor. Até que chegou o ponto que Deus falou: olha, a única forma que eu acho que eu vou ter para mostrar para esse povo o quanto eu os amo e o quanto eles são importantes para mim, é dando para eles aquilo que eu tenho de mais precioso, uma parte de mim mesmo. Deus tem uma parte de si mesmo. Você seria capaz de arrancar o braço seu para dar por alguém que está lá na biqueira agora, comprando droga? Você seria capaz de arrancar uma perna sua e dar por uma mulher que está lá na casa de prostituição se prostituindo nesse momento? Você seria capaz de arrancar um pedaço do seu corpo e dar em prol daquele assassino que está preso lá, condenado a muitos anos de cadeia? Foi mais ou menos isso que Deus fez. Ele arrancou de si uma parte em prol de quem não merecia. E nesse rol de pessoas que não mereciam, estão incluídos eu e você. Glória a Deus. Nós não merecemos. Nós somos pecadores. Fazemos um monte de coisa errada. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, olhou lá no céu e Ele entregou o seu próprio filho para morrer em nosso próprio lugar. Ele entregou parte de si na cruz do Calvário para passar tudo que passou, para que eu e você tivéssemos oportunidade de termos filho. Mas voltando aqui ao nosso texto de Isaías, diz: olha, porque o menino nos nasceu. Isaías estava dizendo o quê? O menino já nasceu, só que o menino ia nascer daqui 450 anos. Parece loucura, não parece? Parece loucura, mas Isaías está doido. Como é que ele fala que o menino já nasceu? Sabe por que Isaías fala que o menino já nasceu? O menino nos nasceu porque Jesus já existia desde toda a eternidade. Ele já era nascido, sim. Ele só estava nos céus, ele ainda não tinha se manifestado a nós, mas ele já tinha sido gerado em si mesmo. Glória a Deus. Por isso que ele falou: o menino nos nasceu, ele já tinha nascido mesmo. Glória a Deus. E o
o seu povo. Ele estará sendo o líder do seu povo. Aí você pensa assim, mas não era menino? Menino pode ser líder de nada, não. Menino não nasceu para ser líder, não. Menino nasceu para ser liderado. Ele tem que ser instruído, ele tem que ser indicado. A Bíblia fala que Jesus, com 6 anos de idade, ele pregava para os sábios. Desde pequeno, ele já desenvolvia aquilo que estava previsto para ser feito lá na frente. Ele ensinava aos sábios. E aí muita gente fala, não, meu filho é muito pequeno, eu não preciso levar ele na igreja não, porque ele não entende nada mesmo do seu filho. Ensina a criança o caminho que ela deve andar, porque quando ela for grande, ela jamais vai se desviar. Às vezes você está achando que seu filho vai lá para a salinha só para brincar, para desenhar, para colorir, não vai estar ouvindo a palavra de Deus lá em cima, e isso vai enraizar no coração dele. Eu estou na igreja desde os meus 4 anos, quando a minha mãe veio para a igreja, eu tinha 4 anos de idade. E na minha cabeça eu nunca quis ser um pastor. Eu nunca quis pregar, sempre fugia disso. Convivi com o pastor desde que eu cheguei na igreja, mas eu não queria isso para mim. Mas eu querendo ou não, desde criança, desde pequeno, eu vivia pregando a palavra. Mesmo não querendo. Conversando com as pessoas, daqui a pouco eu estava pregando. Inconscientemente. Porque quando Deus tem um chamado para você, que não adianta você fugir, se correr, não tem o que fazer. Se eu perguntar um por um que está aqui nessa noite, ou nessa manhã, com exceção daqueles que nasceram, logicamente, no lar evangélico, no lar cristão, se eu perguntar para um por um aqui e falar, olha, era a sua intenção ser cristão? Eu não vou falar que vai ser unanimidade, não, porque posso errar, mas 99,9% fala nunca pensei nessa minha vida. Minha família era católica, minha família era espírita, minha família era isso, era aquilo, e a minha tendência era ter puxado para aquilo que eles faziam. Mas só que você foi gerado, e quando você foi gerado, Deus já tinha um propósito para você. E esse propósito, Deus colocou quando você estava sendo gerado. Então quer dizer, quando você era criança, Deus já tinha um propósito para você. Quando Jesus veio a esse mundo, e como uma criança, Deus já tinha traçado um plano de salvação que envolvia Jesus desde a sua infância. Só que Jesus foi crescendo e foi falando, ensinando. Nós vamos cair aqui numa situação que eu gostaria que você entendesse e que prestasse atenção, porque tem muita dúvida no nosso meio com relação a isso, e isso é algo que eu quero que você entenda nessa manhã. Nós estamos chegando próximo do Natal, dia 25, Natal. E segundo os estudiosos, segundo cronologia, nós verificamos o Natal se comemora o nascimento de Jesus, certo? Para os cristãos. Só que, segundo os estudiosos, segundo a cronologia, Jesus não nasceu em 25 de dezembro. Como assim, pastor? Não. Se você pegar as características que estavam na época lá de tempo, se você pegar as características que envolvem o nascimento de Jesus, você vai verificar que não tinha condições de ter acontecido no mês de dezembro. Aí, da onde surgiu esse negócio de 25 de dezembro, que é o nascimento de Jesus? Essa foi uma data criada pela Igreja Católica para se comemorar o nascimento de Jesus. Aí alguém vai falar, então quer dizer que eu não posso comemorar o nascimento de Jesus dia 25 de dezembro, não, que está errado, porque foi a Igreja Católica que criou. Agora eu quero que você preste
já lá na roça, viu crianças nascendo e serem registradas depois de 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 1 ano? Já viu isso? Era feito um mutirão lá e levava os meninos tudo para poder registrar. Por quê? Porque era longe, porque não tinha condições de ir. A registrava todo mundo de uma vez. A criança era registrada 3 meses, 6 meses depois. Você comemorava o aniversário dela quando? Quando ela foi? Registrada. Tem gente que tem diferença de 2, 3 anos de registro. É verdade ou não? O meu sogro era assim, não é? O meu sogro era assim, ele mesmo falava, eu fico bem quietinho, porque na realidade eu tenho mais aqui, está na minha identidade, mas está lá, é esse aqui lá. Então, o que eu estou querendo dizer com isso para você? Quem aqui sabe me dizer a data exata que Jesus nasceu? Alguém sabe? Ninguém sabe. Não existe registro exato. Ninguém pode gravar Jesus nasceu no dia tal, no mês tal. Ninguém tem como falar isso. Se não tem essa data, qual é o problema de você comemorar o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro? Pastor, mas é uma data pagã, foi criado lá por causa de um santo e de não sei quem. Você homenageia ou você comemora o aniversário de quem?
E vai chegar o dia que ele vai voltar das nuvens e vai chamar pelo meu nome, vai chamar pelo seu nome, e nós vamos encontrar com ele. E ele será o nosso Senhor para todos sempre. Mas vamos continuar. O seu nome será chamado. Giovanni, coloca para mim aqui, desculpa, Arthur, coloca para mim aqui Isaías 9:6 na versão Almeida. O seu nome será chamado. Aqui, Isaías relata 4 nomes. 4 nomes. Pastor, aí tem 5. Maravilhoso, você vê Deus forte para a eternidade do Espírito da paz. Sabe por que tem 5? Porque está errado. São só 4. Pastor, como que é isso? Essa Bíblia aqui não existe. Essa Bíblia aqui não tem. Se você pegar no texto original do hebraico, não existe essa Bíblia aqui. É maravilhoso conselheiro. Um atributo só, um nome só. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Não tem vírgula. Sabe por quê? Maravilhoso quer dizer que ele ultrapassa tudo que nós entendemos que é bom. Quando nós falamos que uma coisa é maravilhosa, é porque nós não temos mais maneira de expressar o quão bom, o quão bonito aquilo é. Maravilhoso conselheiro. O que isso quer dizer? Que ele nos ensina tudo da melhor maneira possível para nós vivermos, para nós alcançarmos a vida eterna. Maravilhoso conselheiro é porque ele sabe nos falar e nos mostrar o que nós devemos seguir, e ele fez isso durante toda a sua trajetória. Isaías estava dizendo: olha, ele vai passar por esse mundo e ele vai trazer ensinamentos para esse mundo que o mundo jamais pensou em ver. Ensinamento maravilhoso. E não é isso que Jesus fez? Jesus se reunia com as pessoas e dava conselhos que até hoje norteiam a vida dos cristãos. Conselhos maravilhosos. Conselhos que, pelo entendimento humano, jamais poderia ser concebido. Olha o conselho que Jesus, os conselhos que Jesus dá. Ensina o seu filho a caminhar na verdade, para não se desviar dele. Olha o conselho que Jesus dá: faça a vontade do meu Pai, para você receber aquilo que está preparado para você lá em cima. Olha o conselho que Jesus dá: se afaste do mal, porque você se afastando do mal, você estará mais próximo de Deus. Pastor, isso parece óbvio, mas não é, parece óbvio hoje, porque nós temos essa instrução na palavra de Deus, mas não é. Pergunta para a pessoa aí fora aí, que não conhece Jesus se isso é óbvio, ela vai te falar que não. Você é tranquilo. Faça nada errado, não. O que eu faço aqui? Certinho. Por quê? Não ouviu e não ouve os maravilhosos conselhos do nosso Salvador. Então, quando você lê esse versículo lá no Salmo, você tira aquela pergunta fora. Algumas versões não tem. Se você vê, algumas versões não tem. A minha eu acho que tem também. Tem. A minha versão não tem. Mas algumas versões não tem. Mas o original, lá no hebraico, não tem. De quem não tem? Aqui, ó.
versão nova versão internacional NVI. Sobre os seus ombros ele será chamado maravilhoso. Você viu que não tem ele? Viu que não tem? Bíblia Mensagem também não tem. E no original não tem. Então para nós o que vale é o original, né? O que vale para nós é o original. Shopping para nós não vale. Mas vamos continuar. Pode deixar esse aqui, ó. Maravilhoso conselheiro. Deus poderoso. Tem versão aí que fala Deus forte. Tem? Tem versão que fala Deus forte? Deus forte. Deus poderoso. Agora olha só. Aqui tem um segredo. Lá em cima. Porque um menino nos nasceu. Aí aqui embaixo ele fala Deus forte, Deus poderoso. O que ele estava falando? Ele vai ser um menino, nascido como menino, mas ele vai continuar sendo Deus. Ele vai continuar sendo Deus. Ele nasceu como uma criança. E tem muita gente até hoje colocando ele como uma criança deitadinho no presépio, mas como se não tivesse crescido, mas ele cresceu. Ele não é mais um menino Jesus, não. Hoje ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas quando ele veio como um menino, mas ele não deixou de ser Deus. Só que ele abriu mão de todo o seu poderio de Deus, de toda a sua grandeza de Deus, para mostrar para mim e para você, enquanto seres humanos, que é possível agradar a Deus. Mas ele era Deus poderoso e continua sendo Deus poderoso. Se não fosse assim, nós não estaríamos aqui nessa manhã. Se nós não acreditássemos que ele é Deus poderoso, o que nós estaríamos fazendo aqui? Não, perdendo nosso tempo. Mas nós estamos aqui porque nós queremos que ele é Deus poderoso. E que ele é a única pessoa ou o único ser que pode fazer algo por mim, por você. Nós podemos pensar em adquirir as coisas com a força do nosso braço. Nós podemos pensar em fazer as coisas com a vontade, com a nossa vontade, com os planos de governo, com tudo que aparece por aí. Mas a única pessoa que é capaz de fazer na nossa vida o sobrenatural acontecer é o Deus poderoso. Deus poderoso. Não tem o que explicar a respeito de Deus poderoso. É Deus poderoso. Pronto. Porque ele tem poder para fazer tudo, infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera, o poder de Deus poderoso. Glória a Deus. Deus poderoso. E ele continua. Pai eterno. Algumas versões está escrito aí, Pai da eternidade. Pai da eternidade. Só está Deus forte. Deus forte. Algumas pessoas estão Deus forte, outras estão Deus poderoso. Poderoso e forte são sinônimos. Pai da eternidade, o Pai eterno. O que a Bíblia está dizendo? Ou o que Isaías está dizendo? Que ele, antes de que tudo for criado, já era. E depois, quando tudo passar, ele vai continuar sendo. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele é eterno. Ele é para sempre. Pai da eternidade. Se a eternidade é algo que não se consegue mensurar, imagina o Pai dela. Se você não consegue determinar onde que acaba a eternidade, ou quando é que acaba a eternidade, e o Pai dela então? Pai da eternidade quer dizer que no princípio ele era, e lá no final ele vai continuar sempre. Glória a Deus. Nós ouvimos ontem aqui um trecho da mensagem
explicação. Eu não tenho que me explicar, eu não tenho que me manifestar, eu não tenho que me impor, eu não tenho que nada. Eu sou, te mandou. Eu sou, quer dizer, todas as coisas estão em mim e eu estou em todas as coisas. Glória a Deus. E se ele está em todas as coisas, e todas as coisas estão nele, desde o princípio ele já existia, porque se todas as coisas saíram dele, ele já tinha que estar lá. Aí tem uma celeuma aí, tem uma confusão aí de gente querendo explicar a origem de Deus. Não vão conseguir nunca. Sabe por quê? Porque Deus originou-se em si próprio. Deus foi o único ser que criou-se em si mesmo. Parece loucura? Parece. Mas quem falou que não é para ser assim? Deus existe em si mesmo. E a partir dele, todas as outras coisas foram criadas, inclusive nós. Glória a Deus. Inclusive nós. Pai da eternidade, quer dizer que por toda a eternidade, onde a nossa cabeça não é capaz de imaginar, Ele vai continuar sendo o Senhor das nossas vidas. Ele vai continuar sendo o nosso Pai. Isaías falou isso 450 anos antes dele aparecer. 450 anos antes dele aparecer. E o último nome que Isaías deu: Príncipe da Paz. Príncipe da Paz. O que isso quer dizer? Príncipe da Paz quer dizer o seguinte: quando a situação estiver apertada, quando a situação estiver confusa, quando a situação, você estiver no meio de uma guerra, no meio de uma luta, você não tem mais onde sair, você não sabe mais o que fazer, você não sabe mais como fugir, você fala com Ele e Ele traz para você o refrigério da sua alma e a paz. Você já viveu isso? Já viveu isso? Você está desesperado, você não sabe o que você vai fazer. Você não sabe aonde correr, não tem mais o que fazer. Aí você fala: Deus, agora é contigo. Eu não tenho mais, eu não sei mais, eu não tenho mais saída. Eu já tentei tudo que eu podia tentar. Aí de repente, algo mexe dentro de você e começa a vir uma paz. Você ainda está no meio da guerra, você ainda está no meio da situação difícil, mas começa a vir uma paz, porque aquele que é o príncipe da paz, ele está falando com você: calma, eu estou contigo. Glória a Deus. No meio da situação de confusão, ele traz paz. E por que príncipe da paz? Porque ele é autoridade. Príncipe é autoridade. É ou não é? Ninguém poderia chegar, até hoje assim, país aí que vive em monarquia, você não pode chegar diante do príncipe e pegar no governo e dar um abraço dele se for autorizado. Você nem tem como chegar, você tem que pedir antes de chegar lá, que a guarda real te segura antes de chegar. Por quê? Porque é autoridade. E se um homem que se nomeia príncipe passa por isso, o que dirá, o que dizer a respeito do príncipe da paz? Só que o príncipe da paz é diferente dos príncipes dos homens, sabe por quê? Ele não tem uma guarda legal que o impede, ou que impede você de chegar perto dele. Ele não está longe de você, sentado no trono lá, inalcançável, não. Ele está carregando você nos braços. Glória a Deus. O príncipe da paz, aquele que veio como governo e que o governo estaria sobre os seus ombros, ele não é uma pessoa que está lá longe, inatingível, que você acha que nunca vai alcançar, não. Ele está bem juntinho de você. Glória a Deus. Bem juntinho. E agora olha só, que coisa tremenda. Porque o menino nos nasceu.
autoridade está sob os ombros de Jesus. E com essa autoridade foi que ele venceu as obras do inferno para mostrar para nós que é possível. Aí você pega todo esse versículo aqui e ele termina como príncipe da paz. O que isso quer dizer? Que desde que ele nasceu, haveriam conflitos dos quais ele teria que intervir como chefe de Estado, como governo, mas no final de tudo isso, a paz imperaria. Isso aqui tudo ia acontecer. Ele teria que ser o governo, ou ele é o governo, ele é a autoridade sobre todo mundo. Ele veio a esse mundo para dar conselhos, ele é poderoso para poder fazer tudo infinitamente mais para nós. Ele é o nosso Pai eterno, será o nosso Pai para sempre. E lá no final de tudo isso, depois que tudo isso passou, ele nos dará a paz. Porque ele é o príncipe da paz. Você quer ter paz? Siga os passos de Jesus. Siga os passos dele. Passou muito difícil. Seguir os passos de Jesus é difícil demais. É mesmo. É difícil demais mesmo. Principalmente nos tempos que nós estamos vivendo hoje em dia, em que os homens são maus. Eu conversava com o irmão aqui, nós estávamos falando sobre isso. A Bíblia diz que assim como foi nos dias de Noé, seria o dia da volta de Cristo. Você já leu essa Bíblia? Assim como foi nos dias de Noé, seria o dia da volta de Cristo. Dá uma lida lá depois e vê o que acontecia nos dias de Noé. Dá uma lida lá. Os homens eram maus, afastados de Deus, não queriam saber de Deus, avarentos, presunçosos, amantes de si mesmos, cometiam tudo e qualquer tipo de perversão. Vou falar baixinho. Está parecido com eu hoje? Está parecido com hoje? Sim. Eu vou falar para você que não. Pastor, você está doido? Hoje está pior. Hoje está pior. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Eu não estou querendo dizer nada, eu estou mostrando para você o que a Bíblia diz. Prepare-se para encontrar com o Senhor Jesus. Porque, de acordo com tudo que nós estamos vendo aí, quem somos nós para prever ou para dizer alguma coisa a respeito disso? Nós não somos ninguém, não sabemos te dar. A Bíblia diz que nem Jesus sabe, só o próprio Deus. Mas se prepare. Porque do jeito que as coisas estão andando aí, não tem como dar muito longe mais isso acontecer. Só que as pessoas não estão se alertando para isso, as pessoas não estão vendo para isso, as pessoas não estão entendendo que esse menino nasceu, que ele veio nesse mundo, ele passou tudo que passou, todos os seus ensinamentos, ensinou a humanidade o que deveria ser feito, trouxe tudo aquilo que nós precisávamos. Hoje está sentado à destra de Deus Pai, preparando tudo para a nossa chegada lá. E tem muita gente que não está entendendo isso e continua achando que a vida vai levá-lo para algum lugar que presta. Vai deixando a vida te levar e você vai procurar. Vai deixando a vida te levar e você vai procurar. Eu falei isso aqui, só me engano, quarta-feira passada. Ao invés de você deixar a vida te levar, deixe o Senhor Jesus te levar. Porque Ele vai te conduzir por águas tranquilas, por passos verdejantes. E Ele vai trazer para você a paz que você espera, que você busca em tantos lugares. Só Ele vai trazer para você. Tem muita gente que
O mundo pode estar desabando a nossa cabeça, mas nós sabemos em quem nós estamos escritos. Amém? Hoje é o último ela do nosso projeto de vida. O tempo que ele cresce, o menino nasceu, mas ele cresceu. O menino nasceu, mas ele cresceu. E ele não parou de crescer, ele continua crescendo todos os dias. E nós precisamos entender isso e deixar que ele cresça, para que nós diminuamos e que a vontade dele seja feita em nós. Amém? Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus.